Olá, seja bem-vinda ao podcast Além do Espelho. A gente está iniciando hoje a nossa segunda edição. Eu sou Patrícia, sou farmacêutica e tricologista e aqui está minha colega Ana Cláudia. Sou Ana Cláudia, eu sou psicóloga. Agora imaginem, né? Uma psicóloga e uma tricologista que trabalham em áreas completamente diferentes, mas a gente se deparou com dores muito comuns. E a partir dessas dores, da gente ouvir nos nossos consultórios, que surgiu o podcast Além do Espelho. E hoje a nossa convidada é a Sabrina Coelho. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Olá, Sá. boa noite. Muito obrigada pelo convite, Patrícia. Então, Sabrina Coelho, sou empresária, representante comercial da área da construção civil e infraestrutura, né? Já atuo no mercado local há mais ou menos uns 11, 12 anos e estou muito lisonjeada em estar aqui com vocês. E nós também, né? Nós agradecemos hoje a sua participação. Sabrina, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo para você conhecer a Patrícia, que é tricologista, que faz esse trabalho. Então, eu conheci Patrícia em 2020, mais ou menos nesse período que a gente está agora aqui, né? Final de julho, início de agosto. Eu tive um problema de queda capilar nesse período derivado do Covid, né? Que aquele período era um período que estava em alta, né? Eu tive a primeira Covid assintomática e logo em seguida fiz um tratamento químico que me deu uma queda capilar bem tensa, né? Ali eu já procurei alguns profissionais, ninguém resolveu e me indicaram o salão onde ela trabalhava na época e ela que me atendeu, né, nesse período. Então, dali a gente começou uma relação de atendimento de qualidade, que foi o que resolveu a situação da minha queda naquele primeiro momento, né? Então a gente iniciou um processo ali de amizade, inclusive, né? Que já tem aí 6 anos quase, né? Estamos fazendo um aniversário de relacionamento aqui. Exato. Já foi julho Exatamente. de 2020, olha só. 6 anos. 6 anos de Não vamos ter relacionamento. a crise dos 7, inclusive. Mas a Ana até comentou no começo, né? A gente de trabalhar em áreas tão distintas, mas também em áreas tão complementares, né? Porque eu vejo, por exemplo, o principal público que eu atendo é mulheres. E quanto o cabelo impacta na identidade, na autoestima de cada pessoa que me procura. Então, eu lembro ainda como se fosse hoje do dia que eu te conheci e da forma que tu chegou. E hoje eu vejo a mulher que tu é, que é uma pessoa totalmente diferente daquela que chegou para mim há 6 anos atrás. Claro que assim, várias coisas acontecem na vida, a vida acontece, né? Mas como o cabelo tem esse impacto tão grande, né? E a Ana até pode falar melhor isso pra gente, como isso impacta no nosso ser, né? Não só o cabelo, né? Na verdade, o cabelo, ele acompanha os processos da nossa vida, né? Então, a gente muda o pensamento, muda o cabelo, muda o estilo, muda o cabelo, muda a vida, muda o cabelo, muda de relacionamentos, muda o cabelo. Então, o cabelo está falando o tempo todo ao nosso respeito, né? E quando as pessoas chegam lá nos nossos consultórios, eles falam muito da autoimagem, mas a gente sabe que existe questões muito mais intensas, muito maiores do que a própria autoimagem, né? E o cabelo ele é apenas uma porta de entrada para que a pessoa, inclusive, consiga se perceber nesses processos de mudança que ela vivencia. E aí, em relação a isso, eu gostaria de saber, nós gostaríamos, né, Sabrina, de saber como é que foi esse processo, porque você falou que chegou na Patrícia foi num primeiro momento. Sim. Mas a gente já sabe um pouquinho dos bastidores que houveram outros momentos também com Exato. relação a este cabelo, né? Exato. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. A nossa relação é contínua, né? É contínua. A gente brincava até assim, quando eu estava quase desligando, eu voltava. Mas aí eu acostumei nessa situação, né? Acontece que nesse período desses 6 anos, eu tive outros problemas que meio que me mantiveram nessa situação de cuidado e hoje virou um cuidado mesmo, né? Eu tive um início de depressão, né, em 2022,
mais ou menos nesse mesmo período. Engraçado que são quase sempre nos mesmos períodos, né? E eu, desse período de depressão, eu precisei tomar alguns remédios que, inclusive, me ocasionaram uma queda também muito acentuada, né? E 2024, eu também, já ali à véspera dos meus 40, eu também tive outros problemas de saúde que também me ocasionaram ali um tratamento com a Patrícia de quase um ano, né? A gente fez um tratamento, acho que foi o mais prolongado de tratamento mesmo, né? Porque eu tive um problema com intolerância, aí da intolerância já vieram outros problemas, né? Hipertiroidismo, porque eu perdi peso muito rápido, de forma brusca, e daí foi um período ali de tratamento longo, desde o tratamento capilar, a questão de nutricionista, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, porque eu emagreci muito e eu não conseguia me olhar no espelho. Olha que temática, né? Eu não conseguia me olhar no espelho direito, eu tinha vergonha de sair, de colocar certas roupas. Eu tive que cortar meu cabelo muito curto, porque ele caiu muito, entendeu? Então, assim, esse foi o mais agravante para mim, né? O da depressão eu até consegui sair ali, né? Não com tantos problemas, né? Assim, eu consegui contornar. Isso, né? foi melhor contornado. Exatamente. Agora esse não, porque mexeu com toda a minha estética, entendeu? De pele, de corpo, de cabelo, e de fato é algo que mexe com a autoestima da pessoa. Aí eu fui prova disso. Então, eu acho que esse foi o mais agravante do período de tratamento que a gente fez, né? Sim, mas quando tu estava nesse momento, o que tu não identificava? Por exemplo, assim, que tu olhava no espelho, tu não via a Sabrina, mas o que realmente representava a Sabrina? Qual era a Sabrina que tu estava procurando naquele espelho? Então, ali, né, nessa última etapa, eu já tinha a questão do cuidado. Eu tinha a questão de me cuidar. Eu sabia que para eu voltar a ser o que eu sou hoje, dependia de mim, entendeu? E isso dependia unicamente de mim. Então, a questão do meu psicológico ali tinha que estar muito firme para que eu não desanimasse e me entregasse para aquilo que eu estava vivendo. E eu me olhava no espelho e dizia assim, não, essa não sou eu. Isso aqui é uma fase. E isso aqui vai passar e só depende de mim. De tal forma que eu fui muito disciplinada nos meus tratamentos capilar, eu fui muito disciplinada com a nutricionista, entendeu? Assídua, fui muito disciplinada com a academia, eu aprendi ali, de fato, a me cuidar muito mais. E de tal forma que hoje eu sigo isso naturalmente. Aquele período foi difícil, porque eu não estava acostumada com aquela rotina de comer certinho determinadas comidas, eu tive que mudar toda a minha alimentação. Entendeu? A minha recuperação capilar dependia do que eu comia, dos remédios que eu estava tomando, era tudo em conjunto ali, entendeu? Então, eu sabia que para eu sair daquela situação só dependia de mim. E eu me olhava ali e dizia assim, aqui não sou eu, mas em breve será, entendeu? Então, era mais ou menos isso. Em relação a isso que você está falando, você sabia que dependia de você. Sim. Só que a gente não está sozinho no processo. Quer dizer, Sim. o ideal seria que a gente não estivesse. Sim. Nesse momento, esses momentos que você se vivenciou, como é que estavam as pessoas ao teu redor? Teve acolhimento? Não teve? Teve algum comentário que te chamou mais atenção, que te machucou? Sempre tem os comentários maldosos, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu tive dificuldade de ganhar peso ao longo da minha vida inteira. Que inveja. Pois é. Eu ando na contramão aí de muita gente, entendeu? Da grande maioria, inclusive. Então, sempre tinha aquele comentário, menina, o que você tem que você tá tão magra? E é um comentário que eu não gosto. Eu nunca gostei, entendeu? Então, assim, tinha esses comentários, tinha o comentário do cabelo. O que você fez com o seu cabelo que tá tão pouquinho, entendeu? Então, e mesmo as pessoas sabendo que eu tinha um cuidado com o meu cabelo, né? Porque não é segredo, né? As pessoas sabem que eu tenho um cuidado com o meu cabelo. Então, esses eram os comentários que eu não gostava. E aí, a questão de eu não querer sair, às vezes, para evitar esses comentários, entendeu? Então, era mais isso. E, de fato, cuidar da mente, né? Eu já faço terapia há muito tempo. E nesse período eu pedi para minha psicóloga para fazer semanalmente, porque eu via a necessidade de fazer semanalmente.
esse acompanhamento, até por questão da rotina de trabalho, e eu me sentia um pouco debilitada com relação a isso, né? Sobre a questão de acolhimento, eu tive da minha mãe, principalmente, né? No mesmo período eu também me mudei, que eu mudei, fui morar só, então foi uma mudança assim em Nossa, tudo, né? muita Foi uma mudança em mudança. tudo. Então, todo começo de fato é difícil, então eu tive processo de adaptação, minha mãe teve muito cuidado com relação a isso. Até hoje ela tem, né? Que certas coisas de alimentação ela faz para mim na casa dela e me entrega, assim, né? Então, ela se adaptou junto comigo na minha rotina, né? Então, minha família, principalmente, né? Teve muito cuidado com relação a isso, né? Respeitaram o meu processo de não comer certas coisas, de não poder fazer certas coisas. Então, eu tive esse acolhimento dessa parte. E eu posso continuar perguntando? Com Patrícia, certeza. enquanto isso, assim, porque a curiosidade vai surgindo. Você falou, mas a gente gostaria de saber um pouquinho mais se isso afetou os teus relacionamentos, porque a gente já sabe que tinha os comentários maldosos, tinha o acolhimento, mas como é que ficava a tua rotina? Teus relacionamentos mudaram? Como é que ficou isso para ti? Só colocando um parênteses aqui, eu já te conhecendo há um bom tempo, eu sei que tu te incomoda muito com esses comentários, porque assim, absolutamente tudo que tu faz é extremamente minucioso, organizado Detalhado. e detalhado. É. Então, quando é algo que foge daquele teu controle, tu diz assim, eu não aceito isso. Não, isso aqui tem que ser desse jeito. E enquanto não for daquele jeito, rapaz, Gera uma inquietude. é uma inquietude. Eu sou uma pessoa muito determinada. Quem me conhece de perto sabe muito disso. Eu foco naquele ponto ali, tipo, eu cheguei a pesar 54 quilos. Meu normal é 64, 65, né? E aí eu disse assim, meu foco é 65. Eu vou chegar no 65. O que eu preciso para chegar no 65? Seguir isso, isso, isso. O que eu preciso para recuperar o meu cabelo, a saúde? Eu preciso seguir direitinho cada passo. Eu sou muito determinada com as coisas que eu faço. Quem me conhece sabe. E às vezes é uma questão, o pessoal fala assim, que não conhece acha que é teimosia. Não é teimosia, entendeu? É um foco. Eu tenho um foco e em tudo que eu faço, assim, com o atendimento dos meus clientes, com as coisas que eu faço. Quem trabalha comigo sabe o quanto eu chego lá na loja, eu vejo a situação aqui fora do lugar, eu sei que aquilo dali está fora do lugar. Então, eu olho cada detalhe das coisas. E nesse período de tantas mudanças, algumas coisas eu tive que adaptar, e essa adaptação, hoje, para mim, é normal. Naquele período foi difícil, entendeu? Mas hoje é normal. Tipo, você ir ao mercado para comprar certas coisas. Tem muitas coisas que eu não faz parte mais da minha alimentação, e eu sei disso, no início foi muito difícil. Mas hoje é normal, eu já vou nas prateleiras certas, eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, entendeu? Então, é mais ou menos esse ponto aí que eu tenho um cuidado. A Patrícia falou um negócio muito certo, da determinação, do detalhe das coisas, né? Hoje eu sou muito mais detalhista e muito por questões de tudo isso, de toda essa questão. Porque nesse período de 6 anos para cá, principalmente nos últimos 3, 4 anos, eu tive mudanças muito bruscas, eu tive problemas muito acentuados que de fato fizeram com que eu mudasse toda a minha rotina e hoje me trouxessem algo que eu estou hoje, entendeu? Você fala muito nesse termo determinada. Você se faz muitas cobranças? Você se... Como é que é? Se autocobra muito? A pura cobrança em pessoa, esta. Falou a verdade. Eu sou a pessoa que mais cobra de mim mesmo. Acho que foi redundante, não sei. Isso não é pesado? Agora eu vou fazer a pergunta que a Ana Cláudia faz. Isso não é pesado? Porque assim, e de tal forma, eu não gosto que me cobrem. Eu falo isso sempre. Eu falo isso para os meus gestores das minhas representadas. E dá tempo de cobrar? Virginiana. Típica virginiana. Então, eu sou uma virginiana nata, entendeu? Eu não gosto quando me cobram. Eu tenho toda ali uma organização da semana, por exemplo. Eu já sei o que eu vou fazer, tem as coisas pré-determinadas, eu tenho intervalo até para os imprevistos do dia a dia, entendeu? Eu deixo aquele tempo ali para o imprevisto. Então, assim,
eu sempre me cobrei muito e depois que eu comecei a atuar como dona do meu próprio negócio, eu exigi muito mais de mim porque eu entendi que o sucesso do meu negócio dependia de mim, entendeu? Única e exclusivamente de mim. Então, daí que começou a questão da determinação maior, da organização maior. Claro que eu tenho ali uns pontos falhos, né? Mas essa questão de organização, de foco ali onde eu quero chegar, para fazer as coisas certinhas, atender um cliente certinho. Eu fico inquieta quando eu prometo algo para um cliente que está chegando o prazo e eu vejo que aquilo dali não vai dar certo, tira meu sono ainda. Tanto que ano passado, meu aniversário, que foi semana passada, né? Mas meu aniversário, ano passado, Sabrina foi na clínica fazer tratamento. Sim. Ela não se lembrou que era meu aniversário, porque eu acho que foi de manhã, né? Sim, exato, eu ia viajar. Aí ela viu depois na rede social. Eu não sei como ela deu a volta no mundo para achar um balão, foi deixar um balão de tarde. Bem lembrado, pô. Agoniada. Eu digo, meu Deus. Eu ia para Imperatriz nesse dia. Exatamente. Eu fui pela manhã fazer o tratamento lá e eu não lembrei do aniversário porque eu estava numa correria muito grande. Eu também não lembro do aniversário dela. Pronto. Rapaz, aí, eu vou botar quando um eu vi lembrete no calendário Instagram, de vocês. Mas tu também não sabia do meu, então... Eu vi no Instagram, eu digo, meu Deus, hoje é aniversário de Patrícia, eu fiquei doido. Aí eu já morava próximo, aí eu fui numa loja, atrás de um balão de aniversário que tivesse escrito lá, feliz aniversário. Eu nesse dia, eu nem almocei direito. Eu fui, moça, são 4 horas para poder você vir buscar. Eu preciso para agora, porque eu vou viajar às 6 horas. E era uma coisa assim, E tem que entregar esse balão eu tenho que entregar viajar. agora. Eu sei que eu consegui fazer o balão, fui lá entregar o balão para ela e eu senti um alívio tão grande porque a sensação de fato de dever cumprido, entendeu? E de me redimir, que para mim era o mais importante, era me redimir, entendeu? Enfim, mas eu tinha esquecido desse detalhe, só pra você ver. Sendo que a pessoa aniversariante não estava cobrando nada. Acredito, não precisa. Depois ela me disse que quem mais gostou do balão foi Vitória. Chegou em casa, fez a festa com o balão. E Patrícia, eu vou bater na mesma tecla de novo. Olha só, quando ela fala assim, depende de mim, depende exclusivamente de mim. Nesses momentos que a gente vivencia, os momentos de dor, de fragilidade, nós precisamos de outras pessoas, Sim. acredito eu. Como foi para você? Não sei se você conseguiu perceber isso, precisar de outras pessoas. Conseguiu? Como é que foi isso na tua cabeça? Vamos lá, eu tenho essa questão de determinação, mas eu tenho um problema. Dificilmente eu peço ajuda. Dificilmente eu peço ajuda. Então, assim, como eu faço terapias, aí eu converso muito com a minha psicóloga e ali eu já desabafo, eu já coloco para fora algumas angústias, algumas situações, né? Mas a questão de chegar para alguém e dizer assim, eu estou me sentindo assim, me ajuda, ou então conversa comigo, eu não consigo, eu tenho um bloqueio e eu acho, não sei, isso muito para a questão de me sentir, não é que eu me sinta tão autossuficiente, mas é uma dificuldade mesmo que eu tenho e às vezes a própria psicóloga fala assim, você tem que às vezes você precisa de alguém do seu lado ali para te pedir ajuda, sabe? Às vezes eu tenho um problema físico mesmo ali, furou o pneu do meu carro, eu que quero trocar, entendeu? E acontece mesmo, ou eu tô com algum problema, eu tive um dia difícil, às vezes você quer chegar e conversar com alguém, aí eu fico falando sozinha em casa, que eu sou muito dona disso, entendeu? Aí eu acho que já resolve, mas eu sei que não, entendeu? Eu sei que não. Todas as vezes que eu passei por situações difíceis, tanto psicologicamente, que é principal, quanto situações mesmo de pedir ajuda para resolver algum problema, na maioria das vezes eu tentei resolver sozinha. De tal forma que quando eu tive o meu início de depressão, eu percebi que eu não estava no meu normal. Eu percebi. Ninguém falou para mim, você não está normal. Eu que percebi. E eu percebi por situações físicas mesmo, entendeu? Mas aí eu vou
falando aí sobre essa outra parte. Não, mas tá legal. Eu sempre consegui identificar, assim, o meu termômetro em ti, Uhum, absolutamente sempre é o cabelo. sim. Porque o cabelo ele é um marcador de saúde no corpo de qualquer pessoa. É, Mas no teu caso em específico, quando qualquer coisa tá errado, que tu chega lá com o cabelo desalinhado, caindo, bagunçado, eu já sei que tem alguma coisa de errado. Aí tu pode sempre perceber, sempre quando tu tá nessas fases, ou eu vou lá no teu atendimento, ou eu te chamo lá na minha sala pra gente bater um papo. Aí na época que tu tava com o negócio da lactose, não sei o que tu não podia tomar cappuccino, eu disse, danou-se agora. E agora, a gente eu só vai tomar o tomava quê? chá e água na clínica, Que porque eu não geralmente era podia. o cappuccino, que eu usava o cappuccino para dar uma adoçada. Ela E ia maravilhoso, baixando, inclusive. ia baixando, a gente ia conversando para tentar entender nas entrelinhas o que estava acontecendo para tentar ajudar da melhor forma. Porque a bicha É, é. é osso duro, né? É. Pode falar isso, osso duro? Pode. Muita gente fala, é mais ou menos nesse sentido, né? Casca dura. Uhum. É mais ou menos isso. Mas Patrícia tem propriedade para falar, porque de fato ela já me conhece aí há um bom tempo, né? A gente já compartilhou de algumas situações, inclusive pessoais mesmo, que inclusive ocasionaram alguns desses problemas, né? Algumas dores, de fato, né? Da depressão, inclusive. Então, assim, o ano da depressão, que foi o ano de 2022, foi um ano, assim, muito difícil, principalmente do período do início do segundo semestre, né? Que normalmente, eu tenho até medo desse período, porque normalmente sempre tem alguma situação difícil, mas hoje eu já sei lidar bem com isso, né? Mas naquele ano foi um ano difícil, né? Eu tive um final de um relacionamento, eu tive problemas familiares, então, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você não sabendo lidar. Eu tive uma promoção, né? Então, aí comprei um apartamento, foi muita coisa em menos de 2 meses, entendeu? Então, assim, ali eu tive uma queda também muito severa, capilar, principalmente porque ali eu percebi que, de fato, eu não estava bem, aí foi quando eu comecei a procurar ajuda, e aí eu tive que tomar remédios fortes, e foi esses remédios que, em menos de uma semana, meu cabelo, eu passava a mão, vinha de um monte assim, eu mandava as fotos para ela, Patrícia, o que é que tá acontecendo? Eu fiquei desesperada. Porque a Sabrina é sempre essa fortaleza. Então, para a gente conseguir descobrir que tem alguma coisa de errado, tem que cavar, tem que fuçar. Porque aí eu acho que lembra muito que a gente estava conversando com o Ieda no podcast passado, né? O peso de ser essa fortaleza para todo mundo, né? Porque isso é um peso muito grande. Eu acho que todo mundo passa assim por situações que te levam a uma força maior, a você tirar de si uma força maior, que dali você percebe que você tem. Você só percebe que você tem essa força quando você, às vezes, passa por uma situação difícil, que você é obrigado a usá-la, entendeu? Então, foi o que aconteceu comigo. 2022 foi um ano, de fato, que me ajudou no processo de transformação, entendeu? Foi dali que eu vi muita coisa, foi dali que eu percebi que eu tinha que mudar, principalmente psicologicamente, né? Para que eu me transformasse e seguisse minha vida de uma forma mais única ali, né? Ali foi um ano de divisor de águas. Pronto, achei a expressão. Foi um ano divisor de águas. Eu deixei para trás muita coisa e avancei com outras Fim coisas, de um entendeu? ciclo. Foi o fim de um E ciclo. Sabrina, você poderia falar para a gente, se você se sentir à vontade, claro, Sim. né? Você já está dizendo para a gente que você percebeu o quanto que as nossas emoções são soberanas, né? O quanto que os processos que você vivenciou interferiram na tua saúde orgânica, capilar. Sim. Mas diante de toda essa experiência, você consegue perceber a forma como você se tratava? Você acha que você se tratava legal? Se você era uma pessoa que se cuidava de fato? Porque a gente sabe que a determinação ela existe,
A gente sabe que você é uma pessoa extremamente forte, luta pelos teus objetivos, corre atrás, né? Fala muito dessa chamada autossuficiência. Sim. Mas e a forma como você se tratava? Você conseguiu perceber isso? Então, O que você mudaria a partir daí? eu sempre fui conhecida pelas pessoas da área de trabalho, principalmente, como uma máquina de trabalhar. A pessoa que trabalha muito, às vezes, ela perde o foco em si. Uhum. E até aquele período, inclusive, até aquele período e meu processo de cura precisou de que eu trabalhasse muito, de que eu me focasse para o meu trabalho, para que eu esquecesse determinadas situações, né? Mas eu não tinha, de fato, o cuidado carinhoso comigo, né? Porque você cuida, mas você não tem aquele carinho do cuidado. Hoje eu tenho um prazer em fazer minha comida, eu tenho prazer em cuidar das minhas coisas, eu tenho prazer de cuidar de uma plantinha que está na minha casa, eu tenho prazer de fazer. Antigamente eu não tinha isso. Minha questão era não perder tempo para trabalhar. Entendeu? Minha questão era não perder tempo para trabalhar. Então não tinha esse foco. Eu ia lá com Patrícia porque para evitar de ter a questão do meu cabelo, Mas não saía do telefone. mas era o tempo todo. Nossa! Não, e ainda hoje eu sou o tempo todo no telefone. Só que assim, os finais de semana, domingo principalmente, eu tento deixar meu telefone aqui, eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, eu vou ler alguma coisa ali na internet bacana, mas eu não tinha isso. Eu saía com as pessoas, eu era o tempo todo atendendo cliente. Eu atendia cliente 10 horas da noite. Hoje tem alguns pontuais, entendeu? Não vou dizer que não. Mas eu não almoçava direito, eu não comia direito. Então eu era muito mais ligada. Minha mãe que fala que eu sou ligada no 220. Produção. Só que aí, ali de fato foi o meu divisor. Eu vi que se eu continuasse naquele ritmo, eu ia ter um problema muito maior, entendeu? E saúde mesmo, né? A médica mesmo falou para mim, nesse período eu fiz um check-up geral, inclusive, e a médica falou, ó, você não tem nenhum problema físico, você não tem nada. O seu problema é psicológico. O seu problema está na sua cabeça. De tal forma que, quando eu percebi que eu estava com problema de depressão, foi porque me apareceu uma alergia, e essa alergia tinha hora para acontecer, no final do dia. Eu ficava toda empolada. E aí eu comecei a usar alguns remédios, a médica me encaminhou para um dermatologista, fiz tudo que foi exame para teste de alergia. Não deu nada. Voltei para minha médica, ela falou assim, seu problema não é físico. Seu problema é psicológico, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. As emoções dando umas coisas. De tal forma que hoje eu sei, quando eu tô com alguma coisa além, que começa a aparecer nas minhas mãos. Aí eu já freio. Eu já dou uma freada, entendeu? Eu tenho uma pergunta muito peculiar, que talvez seja até uma que a Ana faria. Faz, tô curiosa. Quem é a Sabrina além da Satec? Quem é essa mulher hoje transformada, depois desses anos de transformação? Quem é a Sabrina além do trabalho, além da Satec? Olha, eu sou uma pessoa muito cuidadosa. E de tal forma que as pessoas... Mais ainda? Não, comigo mesma, tá. entendeu? Comigo mesma. Eu tenho muito cuidado, hoje eu tenho muito cuidado comigo. E eu aprendi por conta de tudo isso que eu passei. Eu tenho muito cuidado, eu me observo muito, eu percebo quando tem algo que não está bem comigo. Então eu tenho cuidado, como eu já tinha falado anteriormente, com a comida que eu faço para mim. Eu tenho cuidado com a academia que eu frequento, as pessoas que eu me relaciono. Eu tenho cuidado com as pessoas que se relacionam comigo. Eu sempre digo que uma forma de carinho que eu tenho com as pessoas que estão comigo é fazer algo para você comer. Eu gosto de cozinhar, entendeu? Eu não gosto de ser mandada a cozinhar. Eu gosto de cozinhar à vontade. Do meu jeito, no meu tempo. Eu acabei de descobrir uma coisa aqui agora.
Sabrina nunca cozinhou pra mim. Rapaz, eu sou Oh, a meu última Deus. nessa Inclusive, fila. Patrícia, não ela- fala isso pra ela, porque ela vai ficar Meu se Deus, cobrando pra boa. cozinhar pra Não, ti. ó, Não vai não? ó, Tô dizendo. Mas eu tô... Sexta-feira eu quero um bolo na minha mesa. Não, ó, mas bolo eu não sei fazer, tá? Mas assim, eu devo, inclusive, a Patrícia um vinho na minha casa. Isso deve. Eu Ela já devo. se Meu mudou, Deus. tem uns Vai 2 fazer anos. 2 anos, inclusive, Olha agora. aí. Mas vou fazer aqui um apelo, apelo não, um Tá chamado, tá? gravado. Uma promessa para uma pessoa que se cobra muito. Antes do meu aniversário, você vai tomar um vinho na minha casa. Ó, aniversário. Setembro. Setembro. Setembro, meu aniversário. Tá? Tá bem Antes aí. do meu aniversário, você vai tomar um vinho na minha casa num dia que você. Da sua preferência. Olha Pela aí. dívida que eu tenho com ela, tem que ser no dia da preferência dela. Vou pegar um Vale Night lá em casa e dizer, ó, Exato. só Vá volta tomar um amanhã. vinho comigo, pode deixar que eu organize tudo. Mas assim, hoje eu tenho esse cuidado, sabe? Comigo, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho poucas pessoas que eu, de fato, me relaciono ali próximo de mim. Poucas pessoas sabem da minha vida pessoal. E hoje eu tenho muito cuidado com relação a isso. Eu já fui muito mais exposta, né? Mas hoje não, hoje eu me resguardo com muita coisa. E as pessoas também que estão ao meu redor, além de eu cuidar de mim, eu tento cuidar delas com o mesmo cuidado que eu tenho comigo, entendeu? Uhum. Então, essa é a Sabrina fora da Satec, né? Que tipo assim, a Satec é 80%, entendeu? 80%. Ainda é, entendeu? Ainda é. Hoje, do meu dia, da minha rotina, porque a Satec não é só a representação comercial, né? Eu tenho uma revenda técnica aqui em parceria com o meu irmão, que mora fora. Então, eu digo que é uma filha. Uhum. Eu tenho uma filha que tem Imagino. dupla, né? Então, a família que eu não constituí, o filho que eu não tive, eu meio que dou tudo isso porque para mim não é só um passatempo, é uma dedicação de vida, Uhum. né? É um propósito que eu construí e que eu quero levar aí para muito tempo e deixar aí para os meus sobrinhos, enfim, né? É mais ou menos isso. E não dá nem para julgar, porque eu sei que tu criou a Satec literalmente Sim, do mais absoluto zero. do zero. E, né, correlacionando nossas histórias, quando a gente cria uma empresa do zero, que a gente dá ali, né, muito da gente para fazer ela funcionar, e quando a gente vê ela funcionando, a gente pensa nela a maior parte do tempo. Você dorme, você acorda. É. Eu acordo de madrugada, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho uma mente inquieta. Às vezes eu acordo no meio da noite, aí eu lembro de determinada situação, e aí aquilo já fica aí eu desperto. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, não, são 3 horas da manhã, tem o meu sono da serotonina, né? Exato. Melatonina. O melhor do sono que deixa a gente com a pele Uhum. bonita, né? Eu digo, não, aí eu vou dormir, aí eu faço uma oração, eu digo, meu Senhor, acalma minha mente, meu Senhor, acalma minha mente, porque eu preciso dormir. Aí eu consigo dormir. Antigamente, não. Nossa. Eu acordava 3 horas, eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu pegava meu telefone, começava a trabalhar. Dava 6 horas, eu queria dormir, não podia, porque eu tinha que levantar. Aí, foi daí que o negócio começou A desandar. a desandar. Mas tem um palestrante que falou, num evento que eu fiz esses dias, ele disse assim, eu sempre dormi com papel e caneta do lado da minha cama. Porque, como Eu a já vi gente isso também. deixa... Cara, a nossa mente não desliga. Ela não A desliga. cabeça do empresário Não. não desliga. Não desliga. Então, assim, ele disse, toda vez ele acordava de madrugada pensando na próxima campanha de marketing que ele ia fazer pro negócio dele. Mas ele também sabia que ele tinha que dormir, porque senão ele ia pifar no dia seguinte. Aí ele deixava anotado, ele pegava a caneta, anotava, porque de manhã ele não ia mais lembrar, né? E no dia seguinte ele acordava e ele disse que ele andava cheio de papelzinho pelos bolsos. Que eram as ideias que ele tinha, ele guardava no bolso. E aí, assim, às vezes Saía do só nada, tirando. tirava, eu digo, olha, bora fazer isso aqui. Porque a cabeça não para. Eu tenho muito disso. As mídias que a gente faz lá da loja, eu faço quando eu vou deitar ou quando eu acordo ali pela manhã, que minha mente está ainda bem Fresca. fresca.
e as ideias vêm com mais facilidade, Pela manhã. às vezes eu começo à noite e termino pela manhã, né? Quando eu estou muito cansada, que eu só deixo tudo pela manhã. Mas eu faço tudo ali naquele momento e eu faço muito rápido. Então, o pessoal até fala assim, Sabrina, tu descansa carregando pedra. Nossa. É, E o que que tu acha disso? Então, Ela fala sorrindo, né, Patrícia? Tá, tu tá mas eu acho, sorrindo, pra mim é sabe? normal, pra mim é Eu- normal. Imaginei. Eu tentei delegar essa função de fazer as mídias para uma pessoa, só que não saía como eu queria. Porque como a a parte virginiana queria. com o contexto, eu pegava tudo mastigadinho e passava para a pessoa. Ela fazia, me mandava, eu ajustava. Não adiantava, entendeu? Então eu digo, não, gente, deixa que eu vou fazer. Aí, o que eu faço, o meu público entende. Aham. Para mim é o mais importante, Uhum. entendeu? É eu colocar ali a imagem, colocar a descrição, como que é utilizado. Para mim é o mais importante que o meu público entenda, né? Então eu entendi que do jeito que eu faço fica de uma forma muito simples para que o meu público entenda. Então aí eu via que essas mídias eu fazia naqueles horários que eu estava ali teoricamente descansando. Mas não estava Relaxando. descansando, né? É. Tava trabalhando, entendeu? Mas isso aí, a dona Anísia, ela sempre disse que na época que ela fez faculdade de matemática. Só tinha livro, Sim. não tinha outra fonte de pesquisa. Então, às vezes, durante o curso, eles recebiam questões para ser resolvidas. Ela lutava, não conseguia resolver. No dia seguinte, ela conseguia resolver a questão. Exato. E o Eudes fala a mesma coisa quando ele está na programação. Que às vezes eles passam, porque trabalha com código, né? O dia inteiro tentando fazer um negócio lá, não sai. E aí, às vezes, à noite, dormindo, eles acordam com o negócio na Com cabeça. a ideia brilhante na cabeça. Mas porque pela manhã a gente tá com a cabeça mais... Principalmente quando você dorme bem, Uhum. né? Outra coisa que eu prezo muito hoje é pelo meu sono. Porque eu já tive muito problema para dormir nesse período, né? Ali de 2022. O meu sono ele ficou muito desregulado e eu passava 3, 4 dias sem dormir. Nossa. Sem dormir mesmo, entendeu? Eu deitava, é a pior coisa que tem, você deitar e você ficar rolando de um lado para o outro e não conseguir dormir. É horrível. E eu tive esse período, então hoje eu prezo pelo meu sono. Eu digo que eu fico fazendo essas mídias assim, mas eu tenho um cuidado de... Eu faço isso cedo, normalmente 10 horas eu já estou ali pronta para dormir. Mas aí tem um momento que eu já deixo meu telefone do lado ali e fico olhando pro teto com tudo escuro. Para já buscar ali o sono. Acalmando a mente. Exatamente, para poder ir dormir, né? E como eu falei, mesmo quando eu acordo num determinado período da noite, eu tento ficar de olho fechado ali para que o sono volte e eu consiga dormir. Hoje eu consigo. Tu faz dormir. atividade física? Faço, regularmente. Todos os dias. Né? Quando eu não vou para academia, aos domingos, outra paixão que eu tenho é pedalar. Né? Para mim virou uma rotina aos domingos pela manhã, que eu dizia que eu nunca ia fazer, que é acordar às 5h30 da manhã, 6 horas, para ir para Litorânea, pedalar. Você é coisa de doido. Pois eu devo ter A endoidado. Porque para mim é tipo assim, sagrado essa questão de acordar aos domingos e ir pedalar. Eu só não vou quando eu tô tipo às vezes eu vou para um evento, alguma coisa no sábado à noite, e aí fica um pouco cansativo para eu acordar no domingo cedo e ir. Mas do mês, acho que um domingo só que eu não vou. É bem assíduo mesmo, eu gosto muito de pedalar. Comecei com 2 km, 3 km, hoje eu faço 15, 20 km. Então vou aumentando e me cobrando para ir aumentando cada vez mais. Se cobrando. Cadê o verde? Até nisso, Jesus. até nisso. Então, assim, mas é a questão da superação mesmo, né? É algo que me faz bem. Eu sempre digo que assim como eu me cobro muito para trabalhar, eu me cobro muito para as questões da minha diversão. Eu tenho que ter meu momento de lazer, eu tenho que ter meu momento de me divertir, eu tenho que ter meu momento com uma pessoa bacana, porque também é legal, né? Faz parte. E ter convívio com boas pessoas, né, que agregam com você é outra coisa que eu valorizo bastante. Conversar com pessoas que têm um conteúdo bom,
com você. Isso tudo faz parte hoje da minha rotina. Além da questão de trabalho, a questão mesmo Sabrina ali, pessoa física, né? Que tem pessoa CNPJ, é pessoa física. Se você me permite, eu vou abrir um parêntese. Eu sei que eu estou na posição de entrevistadora, mas eu não consigo deixar de falar. Fale. Fale. Eu percebo nos discursos, né, essa questão muito da autocobrança, e eu não estou falando só de você, de outras pessoas que eu atendo Modo também, geral, né? né? E até a autocobrança para ter lazer, se divertir, para ter cuidado só para que isso não se torne uma tarefa, né? Mais uma que a gente coloca na agenda. Uma listinha, né? Mais uma lista, que é uma coisa que eu tenho que ticar. Não, eu vou ter que me divertir hoje, eu vou ter que estar com pessoas legais hoje, porque isso faz parte do que eu criei para mim, sabe? Para não ficar pesado demais, entende? Tentar fazer de forma natural, né? Sem se cobrar. Tu já assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Já. Já assistiu, Ana? Já. Não tem aquela parte do filme que ela tá na Itália e que os italianos ensinam para ela a especialidade deles, que é dote far niente, que é a arte de fazer nada, de curtir a própria presença. O dia do nada. O dia do nada. Exatamente. Eu lembro dessa parte do filme e, de fato, o meu dia do nada é domingo. O meu dia do nada é domingo. E para mim já funciona de uma forma mesmo natural. Eu durmo a tarde inteira no domingo, o sábado também, às vezes, entendeu? Eu durmo a tarde inteira, eu tomo café quase meio-dia, é bem isso, né? Porque eu vou pedalar, eu chego no banho e durmo de novo, tem isso, né? Aí eu tomo café quase meio-dia, eu vou almoçar 2 da tarde, aí durmo, aí vou pra igreja às vezes, então assim, é o dia do nada, mas também no dia que eu não quero, eu também não faço, também isso, entendeu? O dia que eu não quero, eu também não faço. Eu me cobro, mas eu também, às vezes, tento não ficar me cobrando demais, como a questão da própria lista que você falou, né? E o pior, ou melhor, não sei, não achar que... Não fazer, por exemplo, não ir pedalar, eu não me sentir culpada por não ter ido. Sim. Entendeu? Isso é importante. Não sentir culpada por não ter ido. Esse final de semana mesmo, eu disse, eu vou num eventozinho ali, eu gosto de rock, né? Então, eu vou num eventozinho, mas aí eu vou chegar à tarde, eu já estou um pouco cansada. Mas aí eu já não vou pedalar amanhã. Deixa. Pronto. Entendeu? Eu fui me divertir, então, assim, dormi bem. Fato raro, acordei quase 10 horas da manhã, entendeu? Então, assim, raro mesmo, porque que inveja. Biológico meu é 6, 6:30 eu tô acordada. Então, assim, isso também já vem melhorando, né? Eu acho que também, gente, aproveitar o momento que nos são dados, né? Sim. Eu estava assistindo um podcast, Patrícia, agora eu sou péssima para nomes. Aí o entrevistador ele perguntava assim: como é que faz para controlar o tempo? Porque tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, só que. Aí eu fiquei pensando, cara, tempo não se controla. O tempo ele é dado pra gente, e né? ele passa. Aproveitar o máximo dele. Então, tempo se vive. Exatamente. E como é que a gente está vivendo esse tempo? É aprender a priorizar o que é importante pra gente. Aí, de novo, né? Eu estou conversando aqui com 2 empresárias, eu também sou. E a gente se empolga por causa do trabalho, né? A gente vive o trabalho, fica muitas vezes casada com o trabalho, passa mais tempo fora de casa. Mas aprender a priorizar e valorizar os pequenos momentos. Exatamente. Que nesses momentos, a dor ela é muito educativa. Talvez se você não tivesse vivenciado tudo que você vivenciou, você ainda estivesse no mesmo ritmo, né? Louco que você vivia. Exato. Então, assim, eu determinei certos pontos com relação ao trabalho, já consegui fazer isso, hoje eu consigo falar isso com uma certa propriedade, exatamente para a questão de me priorizar, né? De ter um cuidado comigo. Antigamente, não, eu tinha uma consulta marcada ali 2 horas da tarde de uma terça-feira, um cliente me ligava para resolver uma coisa, eu desmarcava a consulta. Eu não ia, entendeu? Hoje, você espere aí que amanhã eu tenho uma consulta hoje, amanhã a gente, entendeu? Então, era bem... Próximo atendimento dela na clínica, eu vou dizer assim, olha, celular aqui na minha sala, agora. Vai ser uma aprovação. Ela é uma testemunha. A terceira vez que eu desmarco, porque eu tiro férias de Patrícia de vez em quando, entendeu? E aí, esse mês todo não tá para eu voltar, porque eu faço um tratamento sempre às vésperas de um tratamento químico, capilar, e eu tenho esse cuidado, hoje também é uma questão de rotina, e aí eu disse, não, Patrícia,
dia 31 eu volto. Vou voltar. Fé em Deus, vai dar certo. E Sabrina, olhando assim para tudo que tu viveu, 22, 23, aí 24, com todos esses acontecimentos, o que que a Sabrina de hoje diria? Qual conselho que essa Sabrina de hoje daria para a Sabrina que estava vivendo lá naquele momento, que estava com o cabelo caindo, como dizia Ieda, as prateleiras caindo, a vida acontecendo e a Sabrina ali no meio. O que que tu diria para aquela Sabrina hoje? Continue que vai passar. Hum. Continue com a força que você tem que vai passar. Inclusive era o que eu dizia para mim quando eu me olhava no espelho. É uma fase. Entendeu? Não vai acabar aqui. E para não acabar aqui depende única e exclusivamente de você. Era o que eu dizia quando eu me olhava no espelho, que eu não conseguia me olhar direito. Entendeu? É só uma fase. Depende única e exclusivamente de mim. E o conselho que eu de fato diria é isso, não desista não, porque é só uma fase. Desista não, porque vai passar tudo isso, entendeu? E de fato passou. Eu posso até dizer que hoje eu estou na melhor fase da minha vida, a melhor fase capilar, inclusive, entendeu? Então, assim, de corpo, de cabeça, né? Eu tenho todos esses cuidados que eu tenho comigo, de fato me fizeram hoje acreditar que de fato eu estou numa fase muito boa e que eu devo continuar para que essa fase seja contínua e se perpetue, né? Sim. E assim, problemas todo mundo tem, situações difíceis sempre tem, todo dia a gente tem uma situação difícil, só que a gente tem que aprender a lidar com isso e tentar não deixar isso afetar tanto a cabeça da gente, né? Que é um dos pontos principais, né? A gente não deixar isso afetar, de consumir. Eu por ser uma pessoa focada, determinada, detalhista, eu não deixar um problema me consumir, para mim, há um tempo atrás era um esforço muito grande, né? Eu tô com um problema de um tal cliente sério. Depende de mim para resolver algumas coisas. O que não depende, eu não posso fazer nada. Que bom. Entendeu? Então, é esse o cuidado que eu tenho comigo hoje. Assim como relações mesmo com a família, problemas familiares. O que eu não posso resolver, eu não me meto mais, sabe? Eu não vou mais atrás, eu não procuro mais. Eu deixo a pessoa resolver, quem quer que seja resolver, e eu não interfiro mais. O Né? não para ti é tranquilo? Dizer não? Dizer não já é mais tranquilo. Já é mais. Antigamente não era, porque eu queria estar participando da situação. Eu queria resolver, ajudar a resolver o problema. Hoje não. Se tem um problema aqui, principalmente quando ele não depende só de mim, entendeu? Resolva aí. Não é meu, entendeu? Eu não fico mais ali habitolada a tentar ajudar a resolver um problema que depende mais do outro do que de mim. Então hoje eu não para mim dizer não, para mim é mais tranquilo. Eu não quero ir, eu não vou, entendeu? Eu não posso. Eu não tenho como te ajudar. É mais tranquilo. Antigamente eu não conseguia. E Sabrina, e antigamente, dizer não para ti significava o quê? Dizer não, para mim, Quando você não conseguia, o que você achava que poderia acontecer se você dissesse não? é como se eu me sentisse ali meio inútil. Acho que é isso. Quando eu dizia não, ou eu não conseguia dizer não porque eu queria me sentir útil para aquelas pessoas, para aquela situação, entendeu? Eu acho que isso, inclusive, é algo que é de muita pessoa, né? Não dizer não para não se sentir inútil, para não frustrar o outro, para mostrar que você está ali, né? Inclusive, algumas pessoas já perceberam e percebem isso, né, do não, né? Ela não está mais, principalmente depois que eu fui morar sozinha, né? Porque ainda tem aquela questão, a pessoa que você ajuda está disposta a te ajudar quando você precisa. Era isso que eu ia dizer. Eu comecei a ver isso, a pessoa que você ajuda, ela se importa de fato com você de verdade, de coração. Ela só acha conveniente. Ou é conveniente a relação ali, entendeu? Então, tem essa questão. E eu já percebo hoje isso, né? De me sentir ou não útil para a pessoa. E eu também, assim, para ser bem sincero,
eu não me importo não, entendeu? Ah, se eu sou útil ou não para você. O importante sou eu. Hoje, eu aprendi a olhar mais para mim, porque eu percebi que a maior parte dos problemas que eu tive, principalmente da questão da depressão, foi exatamente por me doar demais para os outros, Uhum. e depois eu percebi que os outros não era recíproco. Exatamente. Sabrina, naquela época que tu estava com muita queda de cabelo, tu acha que a queda associado aos acontecimentos que estavam impactou muito a tua feminilidade, a forma como tu te olhava como mulher? Sim. Assim, não. Eu, assim, em um determinado período eu não era tão feminina, cuidadosa demais, né? Mas ali, no auge do meu problema, em que eu tive que enxergar que dependia de fato de mim para que eu saísse daquilo ali, ou se eu continuasse daquele jeito, provavelmente, não que eu fosse capaz de fazer alguma coisa comigo mesma, mas eu poderia estar numa situação bem difícil hoje, né? Mas a questão do feminino, para mim, eu vi ele se afastando cada vez mais. Uhum. E eu já trabalho em uma área que é muito masculina, né? Quem me vê durante o dia andando por aí, de bota de obra, de calça, com cabelo coque, não é muito feminino, não. Meu capacete é rosa, entendeu? É pelo menos Precisa, isso. precisa falar duro, né? Exato. Então, assim, meu capacete é rosa. E a São botina Luís também. inteiro, todas as obras de São Luís me conhecem de fato por conta desse capacete rosa, E a né? Que botina também é A legal. rosa. minha A bota botina é também tem rosa. detalhes rosa. Então, assim, eu não podia deixar essa questão fugir de mim, né? Hoje eu sou muito mais feminina, eu tenho muito mais cuidados, né? Detalhes, né? As pessoas me estranhavam quando me olhavam de vestido. Pra você ter ideia, né? Nossa, você fica tão diferente. Tem gente que me olha no supermercado de vestido, um cliente me olhou no supermercado de vestido, ele disse que ficou me olhando, aí ele tirou uma foto minha e mandou para mim. É você? Entendeu? Gente, Eu te olhei no supermercado, eu não reconheci. Então, assim, só para você ter ideia, né? Aí eu percebi que eu tinha que ter mais esse cuidado com o meu feminino, entendeu? E Sabrina, tu trouxe pra gente, ainda temos tempo? Temos, né? estamos Temos? quase finalizando. Pronto, só que você trouxe pra gente um pouquinho sobre a depressão, né? Uhum. Que é importante um tema pra gente falar aqui. Sim. Você que vivenciou a depressão, o que que você gostaria que as pessoas entendessem? Assim, o que que você imaginava que era depressão antes? O que que você aprendeu sobre? Porque em torno da depressão existem muitas fantasias, né? Isso, exatamente. Eu acho que cada pessoa que vive um processo de início de depressão ou de depressão. Eu não cheguei a ter uma depressão profunda. Eu tive ali um início que aí eu percebi e comecei a tratar. Mas Uhum. nesse início, eu me vi ali num momento de solidão mesmo, né? De solidão. Eu acho que quem vive esse início, eu acredito também que para cada pessoa deve ser algo ali bem particular mesmo, dependendo do problema, do motivo em que fez ela chegar ali. Uhum. Mas para mim, eu me vi sozinha. Eu me vi sozinha do mesmo modo que eu me vi sozinha, eu acreditava que para eu sair daquilo dali dependia principalmente de mim, de buscar ajuda profissional, de tal forma que eu fiz, né, de buscar ajuda. Eu fiquei postergando durante um período, mas aí eu peguei, marquei já minhas consultas, me comprometi a ir. Era um sacrifício às vezes eu ir, porque os primeiros atendimentos psicológicos eram presenciais, Uhum. né? Então assim, era difícil eu sair de onde eu estava para ir. Sair do trabalho. Exato. Era muito corrido, mas eu fiz 1 ano e meio, quase 2 anos de atendimento presencial. E a psicóloga fazia questão que eu fizesse, que ela dizia, eu poderia fazer online contigo, mas eu prefiro que você venha aqui. Às vezes eu ia só para chorar. Entendeu? Aí eu ficava lá o tempo, mas era um alívio imenso, entendeu? Então, assim, acho que fugiu um pouco aí da questão da pergunta, mas eu acho que foi bem essa questão. Eu me vi sozinha ali e percebi que sozinha eu também tinha que iniciar um processo
de saída, porque senão eu iria me aprofundar, entrar num buraco praticamente sem fundo ali, né? Então, Vou te foi o que eu fiz. cutucar também agora, porque Faça. também tu ficou sozinha. Assim, essa questão, ela fala muito isso, né, Patrícia? Depende unicamente de mim, vou bater de novo na tecla. Eu É, estava me sentindo sozinha. E às vezes, quando a gente é muito autossuficiente, as pessoas às vezes têm até dificuldade de oferecer ajuda, porque ela está o tempo todo, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso. eu já, Entende? eu já ouvi isso de algumas pessoas próximas. As pessoas devem ter uma certa dificuldade ou receio de se aproximar de ti. Eu acredito que sim também, né? Mas foi exatamente por conta desse período, eu meio que fechei, né? Eu meio que me fechei. Eu sei que não é o certo, entendeu? Mas hoje, assim, hoje eu já meio que abri um pouco, baixei a guarda, né? Uhum, Para quem luta Muay Thai, sabe? Baixei a guarda para pedir uma ajuda, para conversar de determinados assuntos com uhum, algumas pessoas muito próximas. Eu tinha uma dificuldade de confiar. Eu fiquei um período ali totalmente fechada. Totalmente fechada. E hoje não, hoje eu já conheci uma pessoa, eu já sento com essa pessoa, eu já converso, já falo da vida, já conto, né, das minhas situações. Ainda tem ali né, com algumas uhum. questões, Claro. mas aos poucos que eu vou sentindo confiança ali, eu vou porque o receio de ser magoada outra vez, machucada outra vez, ele Sim. existe. Uhum. Mas se você não se permitir, você não vive. Sim, exatamente. Se você não se permitir conhecer outras pessoas, se você não se permitir viver uma relação com alguém, você não vai viver, você vai passar a vida ali só trabalhando, só igual uma Uhum. máquina, né? É. E Sabrina, a gente está, infelizmente, chegando ao fim do nosso Sim, horário. E eu passou queria rápido. que tu desse, assim, qual a tua palavra final para as pessoas que estão nos assistindo? Que as pessoas, com certeza, várias pessoas se identificam muito com a tua história, que passaram por momentos muito parecidos com os teus, né? Uhum. Qual a mensagem final que tu deixa para essas pessoas? Olha, Olhando para a câmera ali. olha, na situação que eu vivi, de toda a situação que eu passei, você que está aí com um problema de início de depressão, você que não está acreditando em você, tem algum problema interno que precise ser resolvido, busque ajuda para resolver, sabe? Uhum. Eu acho que esse problema interno ele vai ocasionar muitos outros problemas que vai afetar a sua autoestima, que vai afetar o seu trabalho, que vai afetar a sua vida, a relação com outras pessoas. Eu acho que o primeiro passo que você precisa fazer é buscar uma ajuda com um terapeuta, com um psicólogo, com um médico, com uma pessoa que você confia, né, Uhum. para poder resolver a situação. Então é bem isso, procure uma ajuda porque a gente tem que ter o foco de resolver as nossas coisas e para resolver a gente precisa iniciar ali um pontinho que às vezes está pendente aqui dentro da cabeça da gente, a gente Dentro fica Sim, da gente. fantasiando, né? Sempre exatamente. dentro da Sempre gente. dentro É, da gente. É de dentro para fora. Ela Verdade. falava muito isso, questão do cabelo, que era de dentro para fora. E é, essa frase, ela se encaixa para muita coisa, né? Então é Sabrina, bem que isso. história maravilhosa. Queria te agradecer por compartilhar esse momento com a gente, te agradecer por compartilhar a sua história com a gente. E que história, né, Ana? Aqui a Sabrina, gente vai levar muitas eu só lições. tô triste porque o tempo acabou, né, porque eu acho que seria muito mais interessante, tem muitos mais outros conteúdos, a Tem gente muitas né, gavetinhas. muitas É, gavetinhas para abrir, mas a gente tem a esperança de que chegue a outras pessoas, Sim, Patrícia, sim, sabe? Que a gente consiga atingir outras mulheres, para elas perceberem que elas não estão sozinhas nesse processo, que elas sim, não são as únicas, e que elas podem realmente pedir ajuda. isso. E nesse pedir ajuda tem muito a ver de olhar para si, né? uhum, Para Essa dentro. disponibilidade que a gente precisa ter, que muitas vezes a gente não consegue, e coloca a culpa no trabalho, falta de tempo, né? E valorizar Eu sempre a digo que a gente dor, tem que né? se enxergar. Se Primeiro, a enxergar. gente tem que se enxergar para que
tudo ali ao redor da gente faça um sentido. Sim. Porque senão, se não for assim, E, de fato não faz sentido, infelizmente, entendeu? a gente precisa ainda da dor nesses momentos para se enxergar. Ela acaba Não- sendo essa luzinha no fim do túnel. Não deveria ser, mas ainda é. É. Ainda é. Bom, você que está assistindo, que nos assistiu aí até agora o nosso podcast, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e encaminha esse conteúdo para pessoas que possam estar passando também por essa situação e que você acha que vai ajudar. Então, um beijo Beijo, e a até o próxima. próximo episódio.